Então vamos lá. Ok, gravando então. Esse é mais um encontro da nossa comunidade de inteligência artificial e generativa voltada para o varejo. Nossa comunidade está crescendo, novos participantes a cada semana. Então, os que chegaram nessa última semana, sejam todos bem-vindos, participem, tragam para cá os seus problemas. Nós queremos problemas, tá certo, professor Joedir? Boa noite, boa noite, Eduardo, Luiz Felipe, Paulo, Maurício, está retornando aí após uma pequena ausência, a Miriam, Idem, o Marcos, Morrone, todos muito bem-vindos aqui, estão ao vivo, mas vocês que vão nos acompanhar nas gravações. Então, o objetivo da nossa comunidade, eu venho repetindo isso, é utilizar esse espaço como um laboratório, porque todos estamos mais ou menos nivelados em grau de conhecimento, o assunto é recente, todo mundo quer adquirir conhecimento, então nada melhor do que aprender fazendo, tá certo? Nós estruturamos a comunidade em diversos grupos, alguns grupos já começaram suas atividades, tá? Então nós temos um grupo que está estudando layout, VM, o Marcos está aí representando esse grupo. Temos um grupo que começou, deu uma paradinha, mas deve retornar os estudos sobre gerenciamento de categorias. E agora, essa semana, nós tivemos, então, mais um grupo se organizando, que é o grupo de varejo da moda. Tá? Então, acho que teremos também boas novidades com esses grupos. E à medida que os grupos se desenvolverem, trabalharem, nós vamos usar esse espaço, às quintas-feiras, para que os grupos apresentem seus estudos, suas dúvidas, seus progressos, seus percalços, né? Então, muito importante que quem tem proximidade com as empresas ou atua nas empresas, tragam para cá, né, as questões que vocês discutem internamente, nós vamos utilizar isso como um modelo de uma oportunidade de aprendizagem. É isso aí. Então, todos bem-vindos. Eu queria, antes de mais nada, iniciar com os grupos. Então, se o Marcos quiser falar alguma coisa sobre o grupo de VM, o Ricardo que está coordenando, mas ele não está aqui conosco por enquanto. E depois a Miriam, se tiver também alguma novidade, seja bem-vinda. E em seguida a gente faz uma rodada geral. Vamos lá? Eu vou até, Miriam, como eu vou passar rapidinho, então só vou comentar que na última reunião do nosso grupo eu não pude ficar até o final, mas a Patrícia teve uma participação muito boa, conduziu muito, o Ricardo também não esteve, mas ela conduziu muito bem, trouxe questões interessantes e até parte de onde eu estive, a gente teve um debate muito interessante. Mas eu deixaria para ela ou para ele, numa próxima reunião, colocar os pontos, porque eles têm lá o começo, meio e fim. Então, por isso que eu vou passar para a Miriam aqui. Não, tudo bem. Ô, Marcos, mas antes de passar para a Miriam, só comenta assim, a tua experiência com o grupo, como o grupo está se reunindo, trabalhando. Eu sei que ele acontece às segundas à noite, eu não tenho esse horário livre e eu não tenho participado, né? Mas conta um pouco aí da tua experiência com o grupo, né? Quais são os pequenos avanços, enfim. Qual é assim, a principal curiosidade de vocês? Então, como esse grupo, aquele também é um grupo heterogêneo, e dentro do layout e do VM, existem necessidades diferentes. Sim. E a gente está procurando, através dos programas que estão disponíveis, a gente está discutindo muitos diferentes programas e como eles se cruzam, quais são os mais interessantes. E a gente está falando muito sobre prompt mesmo, né, de pedida, para a gente ajustar, porque quando você fala em layout e projeto, você tem que ter o pedido tem que ser bem feito, porque senão você não consegue
ter o espaço bem ocupado, falando em termos de layout. E existem aí situações, eu até anotei aqui, alguns programas que eles colocaram, eu vou achar aqui, depois eu comento com vocês, para se trabalhar, né? Tem um programa que ele faz um prompt mestre para a gente poder trabalhar e colocando inputs dentro desse prompt, que eu acho que serve para todos, mas a gente está fazendo uns estudos em cima disso. Foi onde a gente conversou na penúltima reunião, cada um vai dentro da sua área trabalhar através desse prompt mestre, e depois a gente vai cruzar as informações que a gente teve para apurar um pouco mais isso, né? Maravilha. Olha, a função da comunidade também é inverter o processo, né? Quer dizer, tem um grupo específico, o grupo de layout e VM, está lá quebrando a cabeça, discutindo e tal. Surgem dúvidas, joga para a comunidade, tipo assim, alguém pode nos ajudar com isso, né? Porque na comunidade nós temos, olha, o Maurício está aí, que é da área de tecnologia, e tantos outros especialistas, né? Que de repente podem dar uma solução para vocês, tá bom? Então, é isso. E não precisa esperar a semana toda passar, né? O grupo do WhatsApp é ativo, quer dizer, joga a dúvida lá, pergunta, e pode ser que alguém já responda de imediato. Muito bem. Obrigado, Marcos. Miriam, eu sei que você se afastou. Ricardo. Pois não? Oi, desculpa, eu tinha levantado a mão, queria só falar rapidinho. Não vi, desculpe. Eu estou participando desse grupo com eles e eu não lembro se na última reunião o Marcos estava ou não, mas a gente comentou, foi interessante a última reunião, eu acho que o Luiz estava também, porque a gente tentou, em cima das tentativas de criação de layout, a gente chegou num beco sem saída, que era no momento que você precisa olhar uma área específica daquele layout da imagem que foi criada. E não conseguimos chegar, né? A gente tentou uma série de vezes e você não consegue fazer com que a ferramenta te entregue, por exemplo, você vê o layout, mas você quer ver a parede lateral direita, em detalhe. No momento que você coloca o prompt para fazer, pedir essa informação, a imagem já muda completamente novamente. Ele cria algo novo, né? Ele já cria algo mesmo. novo, né? Boa. E um outro ponto que eu até adicionei no finalzinho, porque eu estava tentando montar uma loja de tênis, de venda de tênis, e aí, como eu vi que a questão das imagens mudava o tempo inteiro, eu comecei a discutir o tema de materiais, né? Então, eu queria materiais ecologicamente corretos, qual é o percentual que eu deveria investir em iluminação, quanto eu deveria investir em móveis, quanto eu deveria investir em software. Você ir perguntando no detalhe as questões que ele consegue buscar em algum lugar a informação, ele te entrega muito bem. Tanto que ele sugeriu o orçamento, ele sugeriu percentuais, mas quando a gente começa a detalhar as imagens, né, a gente cai nesse... Bem elaborado que ele esteja, ele te traz uma imagem nova. Foi bom você ter falado isso, Paulo, porque hoje eu sigo um podcast chamado Resumido, até já faço aqui a recomendação para vocês. Resumido, e é de cultura digital, etc. E ele deu uma notícia lá, uma nota, dizendo que a própria OpenAI informou, né, que a IA especializada em imagem, que é a Sora, né, que eles vão lançar ainda, está em fase inicial, exigiu complementos. Então, eles soltaram algumas imagens no começo que fez maior impacto. Nossa, essa inteligência artificial vai produzir imagens incríveis, né? Mas algumas exigiram uma pós-produção, né? Então, aí houve todo o comentário, olha, então não é bem isso e tal. Mas, mesmo assim, talvez o Marcos, né, que trabalha com isso mais intensamente no dia a dia, se a IA já entrega alguma coisa exigindo apenas uma pós-produção, já é, às vezes, 75% do caminho andado, né? Agora, o que eu acho importante é ir conhecendo tudo isso, né? Porque daqui a pouco
essas ferramentas vão entregar cada vez mais, né? E quando chegar lá, vocês vão ter um domínio muito maior do uso, né? Da elaboração do prompt, enfim. E acho que tudo isso faz parte do aprendizado, viu? Ó, o Felipe está se juntando a nós essa noite. Boa noite, Felipe. Opa, beleza? Desculpa o atraso aí. É sua primeira participação, né? Você foi Primeira participação. recém-admitido. Contratado pelo Ricardo. O Felipe é celebridade nas redes sociais, tem milhares de seguidores, né? Ele ficou elogiado até. Mas eu quero que você se apresente um pouco. E ele também está conosco lá nos programas de educação continuada na SPM. A gente está abrindo uma nova turma sobre formação em de planejamento de marketing e varejo. Para fazer para ler o título já precisa. A gente tentou botar todas as palavras de SEO no título. Todo mundo que procurar qualquer palavra que envolva o curso está no título. É bem isso. Ô, Felipe, você que é executivo, você lidera a área de marketing de uma grande marca de luxo, né? Como é que... daqui a pouco eu volto para você, Miriam. Como é que... Dá assim, só um rápido flash. Então, é uma coisa interessante sobre AI e marca grande, é um negócio interessante, que tem uma discussão muito grande e tenho muito medo. Com toda nova tecnologia, então existe muita oportunidade. Sim. Porque várias ferramentas que seriam super úteis das empresas, a gente não pode usar. Então, por exemplo, aqui a gente poderia estar utilizando uma ferramenta de gravação dessa reunião e fazer o resumo do que cada um falou e já virar um artigo, né? Já dá para fazer tudo automático, já posta e faz isso. A empresa não faz isso, porque como muito dado, tem muito medo de para onde vai o dado, ela não libera a utilização de ferramenta de reunião com o ChatGPT. E aí atrapalha até, por exemplo, vamos fazer uma reunião aqui. E aí o Ricardo fala, vou fazer uma apresentação, posso gravar e usar o ChatGPT? A empresa não vai deixar. Então, algumas empresas, por medo de compliance e tudo mais, acabam bloqueando um pouco do uso dessa tecnologia para isso. Que interessante isso, hein? Porque existe um medo, e aí é interessante que, antes de eu trabalhar em empresa grande, eu não estava tão preocupado com essas questões, e há uma preocupação muito forte que ocorre, porque imagina que eu estou falando sobre o crescimento X da marca X, e alguém procura assim, qual é o crescimento da marca X? E aí o sistema responde, está lá a informação. Difícil saber de quem veio e tudo mais, mas existe uma preocupação muito clara em relação a isso. Então, eu vejo, na verdade, como uma oportunidade para todos os pequenos que podem utilizar as ferramentas sem esse risco, que aí a competição contra empresas grandes que estão criando sistemas de segurança que faz com que não desenvolva isso. Obviamente, vai ser uma empresa que vai criar um AI com sistema de segurança que vai passar no compliance dessa empresa e vai poder ser utilizado. Mas, por enquanto, as empresas já estão com um tipo de receio. É uma barreira séria. O Maurício que é fornecedor, o Maurício da Capgemini é fornecedor, ele tem que enfrentar essas barreiras diariamente. E aí, Maurício, como é que vocês estão se virando aí na indústria de tecnologia com essa situação? Aqui a gente aprende todo dia, né? Até porque essas coisas mudam muito, né? Novas, porque quando a gente pensa... Não, e mesmo do lado dos fornecedores, né? Acho que eu compartilhei hoje à tarde aí em um dos grupos, em um dos chats que a gente tem, a questão lá que o ChatGPT andou apagando não sei quantos mil livros, aí, milhões de livros pela eu. Então, assim, esse é um negócio muito dinâmico, né? Então, as ferramentas melhoram, pioram, mudam de versões, né? Então, tudo se mexe, né? Nós estamos num ambiente aqui que tudo absolutamente se move ao mesmo tempo. Então, é um momento realmente de muito aprendizado, né? Mas o desafio de colocar aplicações corporativas no ar, né? Dadas todas as dimensões de preocupação, qualidade de dados, cibersegurança, etc., são pautas aí em absolutamente todas as empresas e todos os fornecedores, imagino. Então, vou fazer aqui uma dinâmica, uma brincadeira, como a gente faz em sala de aula, né? O Maurício é fornecedor, o Felipe é o cliente, né? O Felipe tem uma dor real, Felipe. Essa é uma dor da empresa, tá? Mas você, no teu setor, qual é uma dor típica do dia a dia que você acha que pode solucionar com a IA?
Só cita para a gente, aí o Maurício vai tentar fornecer para você a solução. Então, a minha dor, essa da empresa, ou a minha, é a mesma. Eu queria um sistema que você já sai de uma reunião com os to-dos já definidos por pessoa. Legal, tá bom. Isso já vai estar estruturado num sistema que vai, tipo, manda ata, manda coisa e já tem um controle com datas. Porque o que eu acredito que vai acontecer, e aí a ajuda do Maurício para fazer, é um outro passo, é eu mudar como eu faço a reunião baseado em como o AI vai receber. Então, assim, eu vou perguntar uma coisa para o Ricardo, eu vou perguntar, mas Ricardo, para quando? Aí o Ricardo fala data tal, e já vai estar tudo. Então, assim, certas perguntas e certos fluxos da reunião vão ter que acontecer, o AI vai conseguir entender muito mais, mas, assim, certas perguntas vão ter que ser feitas para o sistema entender e fazer, entregar isso pronto. Então, se o Maurício conseguir entregar isso pronto com compliance, tipo, tem produto já vendido aqui já. Olá, Maurício. Então, você vê que as dores remetem a problemas, às vezes, muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, o que se tem falado de inteligência artificial, vai mudar o mundo. Mas por isso que me interessou esse assunto, que eu sugeri, que eu propus a criação dessa comunidade, é porque o problema está nesse nível, né? O Felipe, como CMO lá da marca, daqui a pouco você pode falar. Não sou CMO, não. Eu cuido da área digital. Quem dera se eu fosse CMO da Estée Lauder. Seria bem, mas nem tem CMO para falar na Estée Lauder, para a verdade. A Estée Lauder, que é uma marca global, né? De luxo. Sim. Né? Agora, você deve lidar também com muito retrabalho, com Excel, esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Ô Maurício, você vê que o problema é simples, né? Você tem visto isso com mais frequência do que imaginava? Coisa assim, simples. Essa demanda que o Felipe trouxe, né, é uma demanda que existe no mercado, né? Eu talvez intitularia ela aqui como uma espécie de um PMO digital inteligente, né? Que pudesse estar acompanhando aí as reuniões e emendando as coisas todas aí. Existem aí startups, empresas, né? Tem bastante gente trabalhando sobre esse tema. E como você falou, pastor, ele não é um tema complexo, como vários temas não são complexos, mas é justamente na simplicidade que nasce a complexidade, né? E aí o Felipe trouxe a resposta um pouco, né? Porque a gente vai ter que ter fluxos de reunião em que certas coisas têm que ser claramente faladas, né? Então aí a IA vai entender que ouviu o nome do Ricardo, ouviu a data, ouviu o entregável, ouviu no seu... E essa disciplina não existe, ainda mais no caos e no calor dos projetos, né? E aí só a inteligência humana para capturar ali todos os humores e sabores e no final ainda sair com uma tabela de quem tem que fazer o que minimamente. Então tem uma disciplina, e de novo, isso volta, a gente está falando de algo aqui que acontece ao vivo, né? Ou acontece ali de uma maneira, eu já estou gerando dado e tratando dado, mas isso é qualidade de dado no final das contas. Sim. Então, seria a mesma coisa que a gente gravasse todas as reuniões e colocasse essas reuniões num fluxo analítico qualquer lá que eu transcrevo e depois analiso, e depois não precisava fazer isso ao vivo para não tornar tão caro, mas é o mesmo problema. A qualidade desse dado para que depois a IA possa tirar as conclusões e tirar as conclusões corretas, etc., aí é que de verdade mora o desafio, né? Então, sempre que a gente brinca com a inteligência artificial, independente do tipo aqui, machine learning, deep learning, IA generativa, ou o que quer que seja que a gente esteja tratando, a gente sempre volta ao ponto raiz aqui das coisas. Disponibilidade de dado e qualidade de dado. Se essas coisas não acontecem, você pode ter o melhor algoritmo, a melhor abordagem, o melhor tudo, não funciona. Beleza. O professor Joedir levantou a mão e depois eu vou compartilhar a tela e a gente vai brincar um pouco aqui com a ChatGPT, tá? Pois não, professor. Ô Maurício, você sabe que esse é o grande desafio, né? Porque quando a gente pega a inteligência artificial, ela pega um dado. E dado tem dois pontos importantes, né? Um é a qualidade e o outro é a velocidade da informação. A IA está resolvendo um problema, que é o da velocidade. Ela consegue agilizar a informação, mas a qualidade do dado tem sido um grande desafio. Eu tenho trabalhado com isso, tenho estudado muito essa parte de dados. Eu, inclusive, hoje pedi ao ChatGPT no final do dia para fazer um resumo de um livro que eu tenho sobre métodos de avaliação de resultados organizacionais. Eu criei diversas metas.
e ele me fez um resumo perfeito. E eu não sei como que ele consegue identificar esse livro, porque é um livro que recém-lançado. Eu até publiquei no grupo o resumo do livro, e realmente é uma informação muito precisa que eles conseguem passar. Só que ele passa o dado, mas ele pega o dado, não tem como melhorar o dado. Então, eu acho que o grande desafio é como a gente, a partir do momento que a gente agiliza, também conseguir melhorar a informação do dado. Essa era a pergunta que eu faço aqui, que deve valer $1 milhão, né? Como que a gente... não adianta eu trabalhar em cima de informação, eu agilizo a informação, mas eu não tenho a qualidade da informação. Pelo menos eu só tenho um problema, né? Só vou ficar com a qualidade. A informação a IA está resolvendo, mas não está resolvendo o problema da qualidade. Olha, o Felipe quer falar. Pois não, Felipe? Então, aí tem uma questão de como você usa a ferramenta e o seu nível de conhecimento, né? E aí tem caminhos para isso. Por exemplo, no seu caso do livro, o segundo passo que você poderia fazer é pedir para a tecnologia juntar o resumo do seu livro utilizando um outro livro. Então, assim, com o resumo desse outro livro que autor e me faz uma junção desse resumo. E ela consegue fazer isso precisamente. Aí, se você não souber um livro bom, aí você pergunta quais os melhores livros sobre esse tema. E aí ela vai te dar 3, 4 livros, você escolhe 2 e fala assim, me passa o resumo desses livros com o meu livro. Então, assim, ela consegue agrupar informações de conteúdos diferentes, super interessante. O desafio maior, que nesse caso, é o como utilizar a ferramenta para que ela faça isso. Ela não vai simplesmente fazer, tipo, como saiu uma pesquisa um tempo atrás, a profissão que mais vale é tipo, saber fazer perguntas para o ChatGPT. Então, tipo, eu acho que o desafio nesse caso é como educar as pessoas para que elas saibam usar isso e aí gere novas verdades. Porque o chat consegue gerar, até depende do tipo de pergunta que você possa fazer. Eu queria mostrar para vocês. O Maurício, pastor, só complementando a informação do Felipe, o problema, Felipe, não é nem que eu me referi ao livro, tá? Mas a informação interna das empresas, tá? Quando você trabalha com os dados internos da empresa, você consegue agilizar muito. Eu tenho trabalhado com isso, uma empresa que eu sou conselheiro, uma empresa de tecnologia, e tem avançado muito. Só que na qualidade, a informação que a gente tem dos dados da empresa, elas não são dados, muitas vezes, confiáveis. Então, você começa, agiliza a informação, mas aí vem o segundo desafio, que é a qualidade da informação, mas eu estou falando isso de dados internos das empresas, entendeu? Agora, olha, só ilustrando um pouco, eu acho que dá para... Deixa eu ver aqui. Acho que dá para exemplificar um pouco melhor. Aqui a gente está vendo a tela da ChatGPT, certo? Então, estou aqui na ChatGPT 4, aqui embaixo tem meu nome, né? Se eu abro o meu nome, eu posso personalizar a GPT. Ó, eu personalizei a minha, tá? Ele pergunta onde eu estou em São Paulo, no bairro tal, sou um consultor, sou isso, sou aquilo, minha formação, né? E como que ela deve responder para mim? Ó, eu pedi de maneira informal, etc. e tal. Então, a personalização é um recurso que o Felipe pode usar no setor dele. Ele é gestor de uma área, né? E ele vai dizer, ó, as reuniões nessa área participam pessoas tais, o nome de todo mundo identifica, quer dizer, você consegue personalizar a GPT, tá? E você pode colocar restrições, eu quero que fale disso, não use termos tais, omita as marcas da empresa, ou enfim, você pode omitir termos, informações e tal, ela vai fazer um filtro. Enfim, esse recurso, né, que é um recurso bastante simples, que é a personalização, já é um pequeno avanço, né, um passo a mais na utilização e na preservação de informações sigilosas, enfim, né? Quer dizer, a personalização é um passo inicial. Se você tiver uma conta corporativa, eu acho que já assim é o primeirinho, é a coisa mais simples que é um recurso
recurso que dá para todo mundo usar. Deixa eu ver aqui. O André está chegando. Vamos receber o André também. Não sei se alguém tem alguma experiência com isso, personalização. Depois eu até vou comentar sobre a criação, né, de GPTs sob medida, né? Acho que deu para entender, né, o Felipe? E o Maurício também deve. Deu sim, não, deu sim. Né? Sim, sim. Legal. Ô, Miriam, você quer, então, finalmente, desculpe atrasar sua apresentação, Não, imagina. falar um pouco sobre o seu grupo, né? Sim, sim. A gente vem tendo algumas conversas. Tive uma conversa um pouquinho antes de eu fazer a cirurgia com o Sandro. E a gente falou um pouco ali sobre até onde a inteligência artificial consegue nos ajudar quando se fala de gerenciamento de categoria. Então, o Sandro fez ali um estudo bem legal, depois eu peço para ele compartilhar ali com vocês, né? E eu segui aqui usando algumas ferramentas. Então, eu usei a Copilot, tenho usado ela, e ela me trouxe sucesso no que eu esperava, tá? Eu pedi para ela me fazer um estudo de biscoitos de chocolate. Eu fui bem específica, tá? Biscoito de chocolate para um planograma nas lojas do litoral paulista. Então, ela me trouxe ali diversas coisas que condizem com a realidade. Se eu tivesse ali nos varejos que eu trabalhei, baixando ali planilhas e fazendo estudo, ok. O que eu não consegui avançar ainda, que será os meus próximos passos, é como encaixar essa inteligência da IA dentro das caixas de loja, né? E aí também trazer, se nós temos uma loja de tamanho PP, que tem uma prateleira, que tem tem uma gôndola e duas prateleiras, como é que esse biscoito de chocolate vai se comportar ali dentro? Então, eu vou começar a aprofundar um pouco mais, sabe, Ricardo? Provavelmente você vai ter que criar uma GPT, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, bom, não é dessa área, mas aqui eu tenho, sei lá, deixa eu voltar aqui, GPTs, olha, eu fiz uma outro dia, que é essa aqui, Abrace Expert Juror, ou algo parecido como jurado especializado e tal, né? Então, o Abrace é uma associação, eu faço parte lá do corpo de jurados, tem um concurso, e aí eu crio uma GPT, tá? E dou as instruções específicas para ela. Quais são essas instruções específicas? É a regra do concurso. Eu pego o regulamento e digo para ela o seguinte: olha, esse é o regulamento, né? Então, tudo que você analisar, analise sob esses parâmetros, né? E aí, então, cada trabalho que eu recebo, eu submeto, tá? Ela faz a avaliação que eu solicitei e depois eu complemento, enfim, né? Então, a criação da GPTs, ainda sem falar em utilizar bancos de dados e tal, é um recurso um pouquinho mais avançado que permite que você, Marta, molde a GPT para o trabalho que você está fazendo, vai fazer. E também queria compartilhar aqui, professor, que eu fiz, quando eu falo eu fiz, eu já vou justificar isso, um artigo sobre gerenciamento de categoria, até pedir para que vocês depois façam uma leitura lá no meu LinkedIn. Muito bom. E foi muito bom, porque eu trouxe os parâmetros que eu queria que ela trouxesse, e ela trouxe. Tá. E aí o legal disso é que você, nas entrelinhas, você vai complementando com a sua experiência, que o professor Joendir vem falando, né? Você vai ali dentro, você vai colocando as suas experiências. Então, realmente fica um material muito rico quando você tem essa experiência. Então, a IA me trouxe a estrutura, o racional, vamos dizer assim, e partindo disso, foi colocando minhas experiências de loja, minhas experiências de estudo de categoria, enfim. Então, também gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, que foi bem legal. Muito bom, excelente. Tá? Bom, seguindo um pouco aqui, por exemplo, assim, os usos são
mais diversos possíveis, né? Mas usando uma outra plataforma, que é o da Adapta, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. A Adapta tem essa homepage, sei lá, né? E ela oferece GPTs e outras IAs também, como o Claude 3, que não tem no Brasil, mas até fiz um experimento interessante com eles, com um link bem legal. Você dá o link, ele entra lá no site e diz para você. Mas utilizando planilhas Excel, esse modelo, né, ele permite que você faça o upload da planilha. Eu tenho aqui, por exemplo, hoje eu usei uma pesquisa, tá? Eu recebi uma planilha em Excel e pedi a análise da pesquisa. Vocês estão vendo aí, né? Na tela. Está pequenininho, né? Uma pesquisa sobre Dia das Mães, e ele dá o seguinte resultado: a planilha apresenta dados de uma pesquisa assim, assim, assado, e vai comentando o item por item. Aí eu, legal, obrigado. Eu pedi para criar um dashboard só com os principais tópicos, né? Então, importância da data, comemoração, só os outputs aqui da pesquisa. Poderia até pedir para transformar isso numa tabela, né? Uhum. Tá? Então, quer dizer, uma coisa bastante simples e útil, né, para a gente que está no dia a dia. Amanhã eu vou dar uma entrevista sobre isso, pronto, já estudei o assunto e tenho... Compartilha com a gente, professor. Um resumo, tá legal. Tem um resumo, né, sobre a pesquisa que eu vou ter que comentar. O que mais temos aqui? Bom, acho que eu já informei aqui, nós tínhamos, eu estou de olho no relógio, nós tínhamos planejado um calendário tanto ousado aí para atividades, né? 4 eventos presenciais, 10 eventos online. Fomos atrás de patrocínio, esse patrocínio não veio, nós nos posicionamos assim, nos colocamos em direção das empresas de tecnologia, falamos com a Oracle, falamos com a Microsoft, com a SAP, enfim, né, e não conseguimos esse patrocínio. Então, a ideia vai ser transformar esses eventos em outro formato, provavelmente mentorias, tá? E essas mentorias, elas não vão ser oferecidas sem antes combinarmos com os russos, tá certo? É assim que se diz. Então, alguns temas como o seu, Miriam, que é o gerenciamento de categoria, é um tema bastante específico, tá? E que permite assim, claro benefício com a utilização das ferramentas de IA em diversas etapas do processo e é dirigido para um público também muito específico, né? Então, essa pode ser uma possibilidade, assim como temas na área do Marcos, que é de projetos, VM, layout, enfim, quanto mais específico e melhor definido for o público, talvez seja mais fácil promover um evento como esse, com o objetivo de ensinar, botar a mão na massa, tá? Lógico, eu acho que é necessário promover um nivelamento geral, mas o principal objetivo é fazer com que todo mundo conheça as possibilidades máximas possíveis, né, com o uso da inteligência artificial naquele tema, tá? Então, vamos ver se em breve a gente anuncia o primeiro. E se todos vocês são especialistas também, cada um na sua área, quiser sugerir alguma coisa, algum evento, algum treinamento específico, traga para a gente e vamos discutir, vamos usar a força do nosso grupo aqui, da nossa
comunidade, além disso, dos relacionamentos que todo mundo tem. Ok? Maravilha. Muito bem. Nessa linha aí de evento, etc., semana que vem, nós temos o evento da APAS, aqui em São Paulo, na Feira e Congresso da Associação Paulista de Supermercados, que no segmento de supermercados é considerado o maior do mundo, ou um deles, né? Cresceu muito na atividade de congresso, palestras, etc., e tem uma feira gigante lá com diversos expositores. Eu vou fazer parte da grade de palestrantes, eu vou estar lá no dia 16, e vou falar, adivinhe sobre o quê? Inteligência artificial no varejo. Pois é. E é um desafio, né, porque acho que nem eu, nem ninguém, a não ser os grandes engenheiros, o Maurício ia se dar bem lá, né, Maurício? Falando das IAs. Mas o propósito é falar, talvez, mais de varejo, mais de supermercado, do que de IA, né? O Maurício é modesto, ele fala super bem. E então, estaremos lá, quem estiver por lá, a gente se encontra. Vou levantar nossa bandeira aqui, defender o varejo e defender a inteligência artificial, viu, Maurício? Se tiver algum case aí, já me ajuda. A gente fala depois aí no off. Tá, legal, beleza. 16 horas, pastor? Dia 16, às que horas? Olha, não me passaram o horário, mas é em torno das 9 de manhã, porque assim, a primeira palestra é a palestra principal ali, de abertura, e depois dessa grande palestra, o palco é dividido em vários temas específicos, eu estou num desses temas. Tá? Maravilha. Bom, todo mundo está vendo aí a dimensão da catástrofe que foi lá, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul em geral, né? Impressionante. Eu conheço algumas daquelas localidades, é difícil de acreditar. A própria capital, Porto Alegre, é impressionante, né? O que aconteceu, enfim. E está todo mundo, de alguma forma, tentando ajudar, né? Eu venho falando com os colegas que eu tenho lá, da própria SPM, ou de empresas, enfim, e alguns, no começo, até me respondiam. Agora, hoje, por exemplo, eu nem consegui resposta. Acho que o pessoal está tão envolvido nas coisas que estão acontecendo, né? Quando eu falei com um deles esteve aqui conosco, né? Apresentando o caso das etiquetas eletrônicas, né? Eu mandei uma mensagem, ele agradeceu. Ele é gaúcho também. Mas, enfim, se vocês estiverem colaborando de alguma maneira e quiserem o nosso apoio, conte conosco. Tá? Eu vou procurar ajudar utilizando alguns canais que já estão se estruturando, né? A própria SPM está arrecadando nos seus 2 campi aqui, São Paulo e Rio, né? Abriu pontos de arrecadação. Então, vou procurar, através da SPM São Paulo, fazer minhas doações, etc. Eu não estou utilizando recurso, dinheiro, eu prefiro levar produto, né? Pois não, professor? Ô, Ricardo, eu estava pensando que talvez a gente conseguisse fazer um evento aqui da nossa comunidade, sim, online, e nesse evento a participação seria a doação em dinheiro, né, obviamente, para uma determinada conta e esses valores para ajudar lá o Rio Grande do Sul. A gente poderia fazer uma palestra com conteúdo, né, porque cada um de nós aqui escolheria um conteúdo e faria aqui como se fosse um seminário, um workshop, alguma coisa, qualquer nome queira se dar, e a gente fazia, e nós convidaríamos pelas nossas redes sociais a participação, e nessa participação
vamos dizer, o ingresso, a participação seria lá um Pix no valor de X reais. Acho que é Com uma ideia isso, legal. se a gente utilizasse todas as nossas redes, talvez a gente conseguisse, com certeza a gente vai conseguir mobilizar as pessoas. Valor expressivo. Um bom recurso. Eu acho que pode ser uma alternativa. Eu estou fazendo isso em um outro grupo que eu trabalho aqui, e a gente, aparentemente, está indo num bom caminho. Talvez essa seja uma alternativa, e eu estou pronto aqui para participar. Bom, maravilha, Judir. Então, conta comigo também, vamos informar, comunicar, né, toda a nossa comunidade aí sobre essa iniciativa. Vamos ver se a gente forma um pequeno grupo para formatar isso legal, definir datas, etc. E, da minha parte, todo o apoio aí para a sugestão do professor Judir. Eu também, fico à disposição, professor. Posso falar? Pastore? Pois não, Posso Eduardo? falar? Sim. Eu sou gaúcho, mas eu moro há 20 anos em São Paulo, né? Mas tenho obviamente, uma grande parte da minha vida passei em Porto Alegre, trabalhei no varejo. Minha família tinha uma empresa de varejo, trabalhei no varejo muitos anos no Rio Grande do Sul. E, inclusive, tinha uma rede de lojas que me levou a percorrer todo o estado. Então, uma experiência muito boa de conhecer todo o estado. Né? Exatamente. E confesso que eu estou há 20 anos em São Paulo, tenho família, tenho irmão, o pessoal está tudo bem, mas estou muito impactado, assim, me choca muito as cenas, lugares que eu passei minha vida, né, certo? Cidades que eu conheci, e de repente você está vendo uma situação, estou meio transtornado, confesso para vocês que estou meio mexido, forte com o assunto. E, obviamente, a dimensão da tragédia é impressionante, né, quer dizer, né? E a questão da doação, eu tive pensando assim, e me chama muita atenção, quer dizer, olhando um pouco para frente, aí viajar um pouco com vocês aqui, a questão do impacto nas empresas, né? A quantidade de empresas que, na verdade, pequenas empresas, médias empresas, que vão ter um impacto muito grande. E a gente que tem uma vida ligada à atividade empresarial e está mexendo em tecnologia, eu acho que, eventualmente, em algum momento, uma doação que a gente poderia fazer, quer dizer, do nosso tempo, das nossas ideias, da nossa... eventualmente poder ajudar, se colocar à disposição para conversar, para ajudar as empresas a retomarem o ritmo, certo? Aquelas que precisam de um apoio. Isso, não estou inventando essa ideia, eu ouvi essa ideia em outros grupos, né, certo? Quer dizer, não sou... Mas me pareceu interessante, quer dizer, se colocar à disposição, até no sentido de um incentivo às pessoas. Imagina o baque que os profissionais tiveram, né? Quer dizer, o cara está começando um negócio e o negócio dele sofre esse impacto todo, quer dizer. E eu acho que seria interessante a gente poder pensar de se colocar à disposição algumas horas, uma consultoria, uma conversa, uma apresentação, uma orientação, uma coisa nesse sentido, assim, que queria lançar a ideia, no sentido de apoiar a retomada das empresas, né? Principalmente das pequenas e das médias empresas que certamente vão sofrer muito, né? Estão sofrendo muito. Também é uma excelente ideia, me lembrou a pandemia, né? Recente. Eu fiz parte de um movimento chamado Movimento Reinvente, né? O Dino Gueno foi quem liderou essa ideia, ele me convidou, participei desde o começo. Então, era assim, alguns empresários com as lojas fechadas e totalmente atônitos, sem saber o que fazer. Daí a pouco os encontros, você vai encorajando, vai dando ideias. E aí, na época, a saída era digital. Tinha gente que nunca tinha vendido pelo Instagram, aprendeu a vender, encontrou pelo Instagram, Facebook, e logo em seguida o WhatsApp, caminhos para retomar as vendas, enquanto as lojas estavam fechadas, né? Então, aqui, eu acho que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é ainda mais dramático, né? Na pandemia, a loja estava fechada, mas estava tudo ali, né? Agora não. Algumas cidades foram devastadas, né? Não existe nem o prédio, né? Algumas lojas foram invadidas pela água, estão destruídas, né? Outras não existem mais. O próprio prédio foi arrastado. Então, o que esse empresário está fazendo, né? Ele pode perguntar para a gente: o que eu faço? Tá?
Eu acho bem legal, só de ter um grupo ouvindo uma pessoa já é um... Não existe solução mágica, né? Não vai ter uma solução que vai resolver tudo, né? Mas acho que... E uma coisa que me chama a atenção e que eu acho muito bacana, se é que tem algo bacana nesse troço, é a força da iniciativa privada, a força da iniciativa do cidadão, né? E me chama muito a atenção. Os cidadãos se organizaram, Aliás, resolveram... foi o que mais aconteceu, né, Eduardo? A gente vê a repercussão mais do cidadão... Dos voluntários, né? Dos voluntários do que qualquer outra entidade ou do governamental, né, que teve o peso na ajuda. Essa coisa de arregaçar a mão e enfrentar a dificuldade. Mano, tipo assim, vamos para a rua, vamos ver o que tem para fazer. O Felipe quer falar. Só fazer um comentário. Eu acho que isso é muito parecido com o varejo. O varejo é uma atividade que é peito aberto, concorrência total, certo? Não tem proteção nenhuma. Vamos para a loja, chegando lá, a gente vê o que tem para fazer. Você faz uma loja, o cara vai lá e abre uma loja melhor que a tua do teu lado, certo? E você não pode fazer nada. Tem que ser... Eu queria pedir... Na verdade, eu estava debatendo sobre esse tema e eu queria ir por outro caminho. Eu queria pensar numa outra ideia pelo outro caminho, tá? A questão é o seguinte, eu li um case há um tempo atrás, quando teve a situação no Haiti, tá? Sim. E aí os Estados Unidos, um monte de gente, todos os lugares no mundo doou dinheiro para o Haiti, principalmente para a Cruz Vermelha, tá? E aí a Cruz Vermelha recebeu mais dinheiro do que o Haiti precisava, tá bom? Não é o caso do Rio Grande do Sul agora, tá? Mas isso foi uma questão. Eu vou contar essa história para depois falar meu caminho, tá? E aí a Cruz Vermelha virou e falou, a gente recebeu muito mais dinheiro do que o Haiti precisa, a gente vai transferir esse dinheiro para outras situações em outros países que estão com situações complicadas também, na África, sei lá onde. E aí a população ficou muito brava, porque eles queriam ajudar o que eles estavam ouvindo e não queriam ajudar problemas que não tivessem na mídia, por assim dizer, tá bom? O que eu acho que pode ser uma oportunidade que está pouco se debatendo? Se está se debatendo, eu não sei, não chegou até mim, tá? Estamos criando um colchão de desejo por ajuda a várias pessoas. As ajudas estão sendo 100% direcionadas a uma causa que precisa de ajuda, não estou negando essa ajuda. A minha coisa, o que eu gostaria de trabalhar é o pós isso. Como a gente pega esse momento que estamos com ajuda e continuamos para outras situações de ajuda. Porque o que eu acho que vai acontecer, o que sempre acontece, a pessoa doou agora, doou comida, fez a motivação, porque está na mídia, porque está interessante, porque você posta foto que você fez isso e tudo mais. E aí acabou essa situação e a gente volta para a nossa vida normal. E a outra coisa que eu queria saber, eu não tenho dado, não sei se o ChatGPT pode me ajudar, é o quanto que as outras ONGs estão sofrendo agora quando todas as doações estão sendo direcionadas por uma outra causa. E aí, tipo assim, está tendo uma diminuição ou isso tudo está sendo complementar? Está sendo complementar, quem já estava doando. Porque, por exemplo, na minha empresa, você pode doar para várias ONGs. Todo mês eles te dão dinheiro que você pode escolher. Nesse mês, ninguém doou mais para ONG nenhuma, só se doou para o Sul. E pode estar tendo um problema sério com um monte de ONGs, com outras causas que são importantes. E esse, para mim, é uma oportunidade que não está se falando. O que a gente vai fazer para transformar esse momento numa coisa positiva de longo prazo? Porque senão vai ser mais uma ação de curto prazo, que é importante, não nego, mas pode ser uma coisa maior do que isso e não está se falando. Pelo menos eu não sinto. Felipe, o que você coloca aí me fez lembrar do próprio Sebrae, né? O Sebrae tem um programa chamado Empretec. Não sei se alguém já fez aqui, né? O Empretec é uma metodologia. Quando eu fiz há bastante tempo, a gente ficava numa imersão de uma semana dentro do hotel, né? Então tem tinha uma metodologia e um envolvimento emocional também, né? Foco em empreendedorismo. E esse modelo foi desenvolvido pelas Nações Unidas ou a própria ONU, que cedeu esse modelo para o Sebrae. Mas ele foi desenvolvido no pós-guerra na Europa, né? Então, quando terminou a guerra, a Europa estava destruída,
e as pessoas iam voltar para suas atividades, trabalho, tal, comércio, e muita gente não tinha o que fazer e ia empreender, botar uma banquinha, nem que fosse na rua, para começar a vender alguma coisa. Então, para dar uma ordem, né, para dar um processo, então, foi desenvolvido um modelo de aceleração, né, do empreendedorismo. As pessoas, enfim, em uma semana recebem o treinamento para, no momento seguinte, já durante essa semana, recriar o próprio negócio ou criar algo totalmente novo. Né? Então, essas pessoas que perderam tudo, eles vão começar a fazer o quê? Então, se houver uma mobilização, né, para ajudar essas pessoas em várias dimensões, vários sentidos, mas de uma maneira rápida, talvez elas consigam também responder rapidamente. É isso aí. Tá? Mas, olha, tanto a proposta do Edir quanto a do Eduardo, acho que merecem ser desenvolvidas. O André está querendo falar. Pois não, André? Boa noite, né? Eu vi que você entrou, mas nem deu para te dar espaço ainda. Prazer estar aí com vocês novamente. Andei sumido aí nas últimas semanas, as mais próximas até em função dessa situação do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Santa Catarina, né? Você está perto. E a gente está com várias entidades aqui parceiras também, acompanhando isso bem de perto. Eu só ia completar um pouco essa ideia que o professor Joedir, você e outros colegas manifestaram, talvez um evento online. Eu concordo muito com o que o Felipe disse. Eu acho que o pós-tragédia é um processo que as empresas vão precisar de muito apoio, assim como o Eduardo sinalizou lá também. Só que nesse momento a gente não sabe exatamente quando é que esse pós-tragédia começa. Infelizmente, o que a gente está acompanhando aqui das notícias que têm chegado dos institutos de meteorologia e das equipes que estão lá próximas, é de que nós devemos ter uma extensão de tempo ainda dessa tragédia bem ampla. E, assim, nesse momento, por exemplo, não só Porto Alegre, mas principalmente o interior, vocês imaginam que o pessoal já está sem luz. E aí, a gente falando da parte de tecnologia, por exemplo, você não tem energia. Não estou nem pensando na produção industrial, estou falando do uso doméstico, né, que já tem sido um desafio, falta de internet. Eu tenho parentes no interior, alguns deles a gente já está aí completando 5 dias que não consegue contato, né, apesar de ter por terceiros a informação de que está bem, mas a gente não consegue, alguns colegas não conseguem mais contato, né, porque eles estão em algumas áreas que você está isolado, inclusive nas formas de comunicação, e a gente percebe que assim, tem uma mobilização muito grande de pessoas, só que, porém, às vezes o pessoal chega lá e não sabe muito o que fazer. Aqui, por exemplo, tive uma central aqui que estava recolhendo donativos, próximo da faculdade que eu dou aula aqui, e o pessoal recebe muitos mantimentos, recebe muito material, só que ele vem assim, agrupado, a pessoa tira de casa, às vezes, de uma maneira muito agrupada, em vários tipos, e aí você tem que abrir tudo aquilo, você tem que catalogar, você tem que espalhar, não se tem muita certeza quanto de água está indo, quanto de alimento está indo, quanto de roupa masculina, criança, bebê, e até se descobriu o que está faltando há muito tempo. Então, se realmente tivesse uma opção online, o que me ocorre é que talvez alguns ferramentais e testes que nós mesmos, alguns parceiros nossos estão fazendo com a IA, pudessem trazer de solução para ajudar a otimizar e ganhar escala nesse trabalho lá na ponta, mesmo que nós não estejamos lá. Vamos dizer assim, chegar num depósito com vários donativos e, de repente, algumas das inteligências que a gente tem ali com a parte de imagem, tentar ajudar a catalogar e dar uma primeira visão do que se tem de material, até para que as equipes que estão lá consigam, com mais rapidez, direcionar os encaminhamentos. É uma ideia que me ocorre assim, muito objetiva, podem ter outras também, mas que talvez seja funcional para esse momento. Eu te perguntar, André, a tua região também já foi palco aí de enchente, foi um evento grande, né? Santa Catarina é corriqueiro em algumas regiões. Né?
Não, onde há o porto ali, está me fugindo o nome também. Itajaí. Itajaí. Né? É. Itajaí. E foi do Vale do Itajaí, que é o Itajaí, Blumenau. Vale, exatamente, Blumenau. Nossa, Blumenau teve uma enchente Vale... na cidade de Itajaí. Esse trecho todo ele é muito suscetível, acontece com muita frequência. Então, e você que viveu isso de perto, né? No pós-evento, o pequeno empresário, né, e o varejista tem muito disso, né? Muito varejista como pequeno empresário. Como que ele se vira? Deve ter um volume de quebradeira, de gente que já não está bem, abandona o negócio. Deve ter um número grande aí, né? Tem, isso é uma realidade grande, mas o que eu vejo de diferente no Rio Grande do Sul agora, até nesse ambiente que a gente tem essa condição contínua e histórica, é que lá você tem as suas redes de abastecimento próximas. Então você consegue retomar os negócios de uma maneira um pouco mais facilitada. Lógico, você tem impactos na distribuição, mas em um recorte de tempo talvez menor do que o Rio Grande do Sul vai ter agora. Tá? Vamos imaginar que assim tem algumas cidades que, além de estarem nesse momento ilhadas em função da água, a hora que essa água baixar, ela destruiu os acessos viários. Então, os pequenos mercados, além deles estarem fisicamente destruídos, até conseguir chegar uma máquina lá, um trator, para arrumar aquele espaço, recolher o que teve de destruição, se recompor, e isso está disponível de novo para a comunidade, por 6 meses, né, o que, guardadas as devidas proporções aqui, vamos dizer assim, não foi tão difícil, né? É lógico, foi difícil também, só que assim, você conseguia chegar na cidade do lado, fazer o abastecimento daquela comunidade. Aqui no Rio Grande do Sul, pela proporção de municípios, isso não vai acontecer. Né? Então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio aqui, que é trazer algumas propostas para essas micro-regiões que vão estar num cenário que a gente não tem, eu acho que precedente no Brasil, do que foi o tamanho do estrago. É verdade. É um cenário de guerra, né? Só que a guerra ela leva anos para causar, ou meses para causar uma destruição como aquela. O que a gente viu aconteceu em poucas horas, né? E que vai perdurar ainda por muitos dias. Né? Então, assim, a última informação que nós tivemos hoje à tarde, assim, dos institutos de meteorologia, né? O nível das águas em algumas regiões que conseguem ter essa medição, que é o mais próximo ali na região metropolitana de Porto Alegre, já superou os limites históricos fazem muitos dias. Já está muito acima dos 5,5 metros, sendo que o maior registro que se teve até então estava abaixo dos 5 metros. Essa água, para escoar, se imaginava sem chuva, que levaria em torno de uma semana. Hoje, cidades próximas no sul do Rio Grande do Sul já começaram a chover novamente. A expectativa é que a chuva perdure até quarta-feira da semana que vem. Então, além dessa água que está lá não escoar, ainda se tem um novo provável acúmulo, o que deve agravar o cenário. Né? E aí se posterga de novo o processo de retomada. Né? É onde se tem aquela dificuldade, né? Até das equipes que estão lá distribuindo os materiais. Está se tirando as pessoas, está se promovendo aí o socorro a essas pessoas e recolhendo elas em alguns ambientes, só que esses ambientes já estão com dificuldade de fazer chegar os insumos, os mantimentos de doações. O Felipe, o Maurício, enfim, o Paulo, talvez, quem está mais ligado aí à cultura digital, que obra de ficção, hein, vocês lembram de um mundo pós-destruição? Né? né? Tem um game, um filme, sei lá, o que vocês lembram aí que, como a tecnologia recriou o mundo, né, após uma devastação, uma guerra nuclear, alguma coisa do gênero. E quem se conhece o case de New Orleans também, que é bem parecido, né? Que Qual? É mais recente. New Orleans, do caso do Katrina, né? Tem um filme do Tom Cruise que é assim, eu esqueci o nome agora. Como que é, Paulo? Lembra aí a gente.
Não, é um filme que eu não sei se é um meteoro, alguma coisa que vai cair na Terra, e aí tem toda uma destruição de várias cidades, etc. tal. Eu esqueci o nome, eu vou procurar. Estou tentando lembrar aqui também o nome de um menininho que ele é adotado por uma família, mas ele é um robô, e aí tem lá a menção de inteligência artificial. E acho que é IA o nome do filme, acho que é esse, hein, professor Ricardo? E remete muitos pontos, né, que a gente vê agora. Porque é uma destruição continuada. Imagina quanto tempo Porto Alegre vai ficar com aquela inundação. O dia depois de amanhã, professor Pastore. O dia depois de amanhã. E eu acho que qualquer solução tem que envolver o pessoal da terra lá, porque o pessoal que conhece, o pessoal que sabe exatamente os detalhes, né? E eles é que estão lá, certo? Mas né? Eu vi uma entrevista hoje, Eduardo, um pequeno empresário, acho que lá de Lajeado, e ele tem um restaurante, né? E ele estava fazendo um churrasco no espeto, ali com um pedaço de pedra, nem carvão ele tinha, hein? Ele botou fogo nos gravetos. Estava fazendo ali um churrasco para ajudar o pessoal que estava trabalhando, enfim, né? E aí eu fico imaginando, esse pequeno empresário que tem um restaurante, o restaurante dele desapareceu, tá? Como que o nosso grupo poderia orientá-lo? Talvez o que seja mais fácil é se reinventar pelo mundo digital, porque ele não depende da infraestrutura local. No máximo, lógico, do sinal da internet, né? Então, se pegar esse caso e falar assim, meu amigo, por que você não começa um novo negócio online? Aí o Felipe ia dizer para ele, olha, você pode fazer qualquer coisa menos uma bebida energética, né? Uma bebida que o Felipe lançou e, inclusive, ganhou... Não é energética, não. É alcoólica, era uma cerveja. Na verdade, o que eu lancei, a última foi gin sem álcool. Um gin sem álcool, que você vendeu lá para os tubarões, né? Também teve essa. Ele já foi 2 vezes lá no... Não, 2 empresas minhas foram. 2 empresas. Entendeu? Então, a coisa assim, lógico que é dramática, né? Mas foge de qualquer referência, né? Se você pega um dono de um restaurante, um dono de um mini mercado, um dono de uma loja de rua, né, da rua principal, quando voltar ao normal, o que esse cara vai fazer? Não vai ter mais essa loja. Desestruturou, tá, o tecido social local. As pessoas não têm mais trabalho, então quem comprava nessa loja não compra mais, talvez nem veja necessidade. Quem trabalhava lá perto ia almoçar no restaurante desse outro empresário fala, eu não vou mais lá porque eu também não estou mais trabalhando, não preciso almoçar, né? Então há uma mudança, assim, não apenas pelo aspecto físico, mas pelo lado funcional, pelo lado social, comercial da coisa, né? E aí esse pequeno empresário ele vai ter que fazer alguma coisa. O que ele vai fazer, né? Oi, Jodir. Tá no mudo, tá no mudo. Pessoal, eu vou ter que ir. Tem gente aqui em casa. Tá legal. Abraço e obrigado aí pela participação, foi ótimo. E seja bem-vindo sempre. Valeu, tchau. Não é nada fácil a gente encontrar a solução para um problema extremamente complexo. Então, a minha sugestão é o seguinte, é fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer agora, tá? Eu acho que isso é o mais fácil da gente fazer e o que a gente pode fazer. E talvez isso a gente acabe até mobilizando mais gente nesse projeto. E como data vence, Ricardo, eu acho que o ideal era a gente definir uma data, você depois definir uma data, primeiro se a gente vai fazer ou não vai, definir uma data para que a gente possa sair do discurso e entrar na prática, porque o tempo é urgente, ou seja, e a gente tem diversas ideias boas, escolher uma que seja mais fácil de ser colocada em prática e colocar em prática. E não significa que vai ficar só em uma ideia, né? Eu tenho aqui N ideias que a gente pode utilizar mais para frente, por exemplo. Como é que você vai reconstruir essas cidades? Talvez
o Rio Grande do Sul, com uma cultura do cooperativismo muito forte, né? Criar naquelas cidades cooperativas de restaurantes, onde todos os restaurantes que foram destruídos conseguem fazer um local onde esse restaurante começa a operar por um determinado período de forma, vamos dizer assim, de forma precária, e para todos os segmentos, fazer um segmento lá de moda, uma cooperativa, onde um local onde todas aquelas lojas que foram destruídas tem espaço para abrir o seu comércio, até que um dia possa se estabelecer como uma rua normal, e assim em todos os segmentos. Talvez aí tenha uma série de ideias, mas que são ideias que a gente pode pensar, né? Eu acho que todos nós aqui somos formuladores de ideias, né? A gente pensar nisso, e até propor às pessoas, depois que as pessoas estão muito envolvidas no dia a dia, a gente pensar no pós-evento. Mas eu acho que, nesse momento, a melhor maneira, uma forma que a gente pode dar a nossa... Eu já ontem entrei lá e fiz uma doação lá de um determinado valor, lá, eu, pessoa física, mas eu acho que o nosso relacionamento, o nosso envolvimento é muito maior do que a doação que a gente possa doar como pessoa física, entendeu? Então, é fazer alguma coisa usando todas as nossas redes aqui, a gente pode contribuir, e isso é muito mais levar um problema que muitas vezes as pessoas não estão nem percebendo do que está acontecendo, e essas pessoas também começarem a se mobilizarem, não só com a mobilização do Rio Grande do Sul, mas o que isso pode provocar na sua cidade, né? Porque aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro a gente tem os problemas, lá em Santa Catarina tem os problemas também. Então, é até um processo que a gente pode usar de conscientização das pessoas da importância da própria preservação do meio ambiente no futuro. Então, acho que tem um papel muito mais educativo, ou seja, não é muito mais, é também educativo, para que as pessoas possam, cada vez mais pessoas se envolver e saber que esse é efetivamente um problema que está acontecendo, e assim como aconteceu no Sul, pode acontecer em qualquer lugar do país, entendeu? Joedir, eu ia esperar acabar a nossa reunião aqui para propor a você e ao Eduardo, né, que vieram com essas sugestões muito boas, uma reunião amanhã para a gente discutir um pouco melhor, tá? E eu queria também falar com o André que faz parte da Associação Comercial Local aí, né? Da FEComércio, do Estado, né, de Santa Catarina. Você deve ter alguma ligação com o equivalente lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Não sei se você tem algum contato lá com os dirigentes, né? Então, se for possível falar com eles ou mandar alguma mensagem do tipo, há um grupo pensando em colaborar com os empresários do varejo nessa fase pós-evento, pós-tragédia, enfim, né? Então, eu acho que uma entidade local pode acelerar essa nossa ideia, essa nossa iniciativa. Beleza? Legal. E se alguém tiver também, eu tenho contato com clientes, empresários, já mandei mensagens pelo WhatsApp, né, oferecendo não só a minha, né, solidariedade, mas eu citei o nosso trabalho aqui na comunidade IA no Varejo e coloquei também à disposição. Eu, inclusive, eu sou aqui sou vice-presidente da Associação Comercial aqui no Rio de Janeiro, estou presidente do Conselho de Varejo. Amanhã eu vou entrar em contato com o pessoal da Associação Comercial lá do Rio Grande do Sul. Perfeito. E vou falar em nome do nosso grupo aqui, do que a gente, de que maneira a gente pode contribuir, né, principalmente no pós, usando toda essa inteligência aqui desse grupo, o que a gente pode contribuir com pós... não é pandemia, mas é pior que a pandemia, porque na pandemia... Pós-evento. Após evento. Na pandemia, as lojas ficaram fechadas, agora não existe mais nem loja, né? Não existe nem loja. Não existe loja, não existe estrada, não existe nada. Realmente é muito mais complicado. Não, tá ótima também iniciativa, Joedir, de buscar associação comercial local, né, através dos dirigentes locais.
É isso, e quem quiser usar a nossa comunidade, a gente tem aqui mais de 100 pessoas de excelente nível, né? Cada um de nós tem suas ramificações, então quem quiser trazer ideias, sugestões ou solicitações, sintam-se todos à vontade. Acho que é isso. Fechou. Por hoje são 20h20, começamos mais cedo, eu acho que foi melhor, né? Gostei mais desse horário também. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite. Obrigado, Obrigado boa noite. a todos aí também. Boa noite, Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, até. Até. Abraço a todos.